Então é isso, começamos com essa reflexão e, como eu disse, a gente vai fazer uma provocação agora relacionada a uma visão médica, tá? É uma visão médica do fluxo do aprendizado e como o cérebro reage a esse momento de tensão. Por isso nós convidamos aí o Dr. Primo Paganini. O Dr. Primo Paganini, ele é um profissional psiquiatra que já tem muita experiência na indústria farmacêutica, passou por grandes empresas, Pfizer, Grunenthal, né, AstraZeneca, né? É isso, doutor Primo? É isso mesmo. E é muito legal também que o doutor Primo agora, ele é celebridade também, né? Porque ele está lá na CNN sempre, quem assiste e acompanha. Ele, como é uma referência, ele passa 2, 3 horas lá na CNN respondendo as situações sobre saúde mental nesse momento. Então, é um cara que, além de um profissional super competente e reconhecido, também é muito querido, é uma energia do bem. Então, doutor Primo, gostaria que o senhor abordasse para a gente aí como é que o cérebro reage ao aprendizado num momento como esse. Divirta-se. Vamos nessa. Muito obrigado. Vamos nessa. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite. Já vou compartilhar com vocês aqui minha tela. Vocês estão conseguindo ver? Então, perfeitamente. Ok. Começando oficialmente aqui, muito obrigado pelo convite, Wagner. Agradeço a presença de todos vocês nessa live, que eu acho que vai ser muito importante. E a minha apresentação, ela, acima de tudo, ela vai trazer uma série de reflexões para a gente. Como o Wagner comentou, eu sou formado em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP, e eu tenho o título de especialista em psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu atuo em consultório há 22 anos, mas há 20 anos eu estou na indústria farmacêutica. Então, passei por casas como Pfizer, AstraZeneca, Organon, Grunenthal, United Medical, e boa parte do meu trabalho em Medical Affairs era entregar treinamento para o time de marketing e para o time comercial. Então, eu vou poder compartilhar com vocês algumas impressões de como é esse aprendizado na pressão de uma convenção nacional ou de uma reunião de ciclo. E atualmente eu sou consultor para uma série de empresas, uma série de indústrias farmacêuticas, e eu sou um youtuber. Eu criei um canal que se chama Meu Primo Médico, que está no YouTube, no Instagram e no Facebook, que é justamente para que as pessoas ouçam sobre psiquiatria e neurociências a partir da ótica de um especialista da área. Aqui estão as minhas referências, foram as minhas fontes de consulta, e vejam que eu tive a preocupação de considerar o que a Harvard Business Review fala sobre essa questão de aprendizado e treinamento. Se você estava pensando que eu iria falar de hemisférios cerebrais, o que cada lado do cérebro faz, não é exatamente essa a ideia. Como que o nosso cérebro aprende? Através do nascimento de novos neurônios. Então, aquilo que a gente aprendeu na escola de que neurônio não nasce, podem esquecer. A primeira evidência de que os neurônios se multiplicavam, ela é de 1917, então já tem bastante tempo que existe esse conhecimento, mas foi a partir da década de 60, com a chegada da tomografia, que a gente pôde entender que o cérebro crescia devido ao nascimento de novos neurônios. Então, para que eu tenha o aprendizado, eu preciso do nascimento de novos neurônios. Eu preciso que as células-tronco que ficam no cérebro se transformem em novos neurônios e façam conexão com os neurônios que estão ao redor. Uma outra coisa que a gente... Um outro fenômeno que acontece com o cérebro quando a gente aprende é o nascimento de novos circuitos neurais. Então, além de eu ter o nascimento de novos neurônios, eu vou ter a criação de novos circuitos cerebrais. Ou seja, o cérebro, depois que a gente lê um livro, ele já não é mais o mesmo. Ele já mudou, ele criou novos circuitos. E é isso que a gente chama de neuroplasticidade. Agora, vocês vão ficar impressionados com os dados que eu vou mostrar a partir de agora. Como o Wagner comentou, eu tenho ajudado a CNN com algumas pautas de saúde mental, e no domingo a gente foi falar sobre como manter a sanidade mental nesse tempo de quarentena e nesse tempo de coronavírus. E qual não foi a minha grande e agradável surpresa de saber que o cérebro aprende muito
através do auxílio ao próximo, a ajuda ao próximo, que tem a ver com o nosso trabalho, tanto treinando a nossa força de vendas, quanto treinando os nossos médicos e ajudando a população a ter acesso a medicamentos que sejam eficazes e seguros. Então, acredito que vocês vão gostar muito de saber as consequências benéficas para o nosso cérebro do ato de a gente ajudar o próximo. Então, o que acontece? A gente tem aumento da noradrenalina, da serotonina e da dopamina. O que eu ganho com isso? Com mais noradrenalina, eu tenho pique, eu tenho energia e eu tenho memória. Com mais serotonina, eu tenho felicidade e alegria de viver. Com mais dopamina, eu tenho motivação e eu tenho interesse pelas outras pessoas. A gente tem também o aumento do neurotransmissor e hormônio ocitocina, que é responsável pela conexão com o outro, é responsável pela empatia e pela compaixão. E a ocitocina estimula as células-tronco a se transformarem em novos neurônios. Ajudar o próximo também melhora muito a nossa imunidade. Ajudar o próximo reduz os processos inflamatórios, e isso é muito importante tanto para o cérebro quanto para o sistema cardiovascular. O ato de ajudar o próximo, ele ativa uma região do nosso cérebro que se chama ínsula, que literalmente é uma região responsável pelo ato de eu gostar do outro. Esta outra alteração que ajudar o próximo traz, eu acho muito interessante. Existe uma estrutura no nosso cérebro que se chama amígdala, que ela é responsável pelo medo e pela agressividade. Ajudar o próximo faz com que a amígdala funcione menos. É a amígdala cerebral, hein, gente? Não estamos falando da amígdala da garganta. E o ato de ajudar o próximo, ele vai aumentar a função de uma região que se chama hipocampo, que é responsável pelo aprendizado, pela memória e pelo controle do estresse. E é principalmente nessa região que a gente vai ter o nascimento dos novos neurônios. Então, as células-tronco que estão no cérebro migram até o hipocampo e aí se transformam em novos neurônios e fazem sinapses com os neurônios que estão ali em volta. O ajudar o próximo também, ele ativa um sistema, um circuito de neurônios que a gente tem no cérebro, que se chama sistema de recompensa. É esse sistema que dá para a gente aquela satisfação quando a gente faz a visitação o dia todo com o médico, quando a gente aplica um treinamento que é satisfatório, que a gente vê que as pessoas estão aprendendo. E ajudar o próximo faz com que a gente utilize muito o nosso córtex pré-frontal, que é a região do cérebro que fica atrás da nossa testa. Ou seja, ajudar o próximo, além de ajudar a gente a aprender, aumenta a nossa capacidade de planejamento, de tomada de decisão e de intelectualidade. Ajudar o outro torna a gente mais inteligente. Como eu comentei, a gente vai ter a formação de novos circuitos neurais. Como a gente viu nos slides lá de trás, a gente tem o nascimento de novos neurônios, e se eu junto tudo isso, nascimento de novos neurônios, neuroplasticidade, formação de novos circuitos cerebrais, eu me torno um indivíduo mais resiliente, eu me torno um indivíduo mais flexível e com isso eu acabo aprendendo muito mais. Então, ajudar o próximo acaba trazendo uma série de benefícios para o cérebro, tanto daquele que ajuda, quanto daquele que está recebendo a ajuda. E não é só o nosso cérebro que ganha com isso. Ajudar o próximo reduz a pressão arterial e reduz a frequência cardíaca. E isso é muito importante para a gente diminuir a sobrecarga, tanto para o coração, quanto também para os vasos sanguíneos. E ajudar o próximo acaba aumentando a atividade dos neurônios espelho, que são neurônios que ajudam a gente a se colocar no lugar do outro e a apresentar empatia e compaixão na convivência com o próximo. Agora vamos falar o contrário. Como que o cérebro não aprende? Através de pressão excessiva. Eu acho que essa foi a conversa, Wagner, que a gente teve na semana passada, né? Que até que ponto a gente concentrar muito treinamento em reunião de ciclo ou em convenção nacional, quando tantos outros assuntos que são muito importantes estão sendo discutidos, e ainda vem aquela pressão
de uma aula médica com muitos slides, com muitos conceitos. Às vezes o médico não consegue passar de uma forma adequada ou de uma forma didática os conhecimentos. Isso gera muito estresse na força de vendas. E qual que é o problema dessa pressão excessiva? Por que a gente não consegue aprender? Porque a gente acaba tendo um aumento do hormônio do estresse, que é o cortisol. E o cortisol vai fazer exatamente o contrário do que a gente viu até aqui. Cortisol elevado por causa de muito estresse, por causa de muita pressão, faz com que morram os neurônios, faz com que haja uma menor neuroplasticidade, uma menor comunicação entre os neurônios e uma menor formação de circuitos neurais. Então a gente tem que repensar de fato o tempo todo a maneira que a gente aplica o aprendizado e o conhecimento para os nossos subordinados. Eu vou aproveitar e falar, já que eu comentei que muitas vezes a pressão excessiva do mundo corporativo acaba atrapalhando o nosso processo de aprendizado, eu quero compartilhar com vocês quais são as doenças mentais mais comuns no mundo corporativo. Em primeiro lugar, depressão, 62%. Em segundo lugar, 50% de ansiedade e 50% de uso de álcool. E em terceiro lugar, a insônia, a dificuldade de pegar no sono, de manter o sono, e eu tenho o despertar precoce e uma noite de sono que acaba não me repousando. 44% dos funcionários do mundo corporativo, nesse exato momento, estão apresentando alguma doença mental. E quando a gente fala especificamente do Brasil, a OMS está muito interessada e preocupada com o Brasil nesse sentido, porque nós somos o país que mais tem deprimidos e que mais tem ansiosos. Então, a frequência de depressão aqui no Brasil é de 16%, e a frequência de ansiedade é de 33%. E em uma pesquisa realizada pela Harvard Business Review, eles viram que 38% dos funcionários do mundo corporativo morrem de medo que as pessoas saibam que eles estão passando por uma doença mental, por uma doença psiquiátrica, porque eles têm medo de sujar o currículo e têm medo de serem demitidos. E qual que é a abordagem que a Harvard Business Review propõe? Nos Estados Unidos, eles já estão fazendo o seguinte, e isso é muito importante para nós que somos líderes. Os diretores, os gerentes, a liderança, ela está sendo treinada no diagnóstico das doenças mentais, para que os gestores, para que os líderes consigam reconhecer a doença mental nos seus subordinados. Eles aprendem também como abordar esse tema sem que o funcionário se sinta ameaçado ou amedrontado. E uma vez feita essa identificação e esse contato, então o funcionário é levado para a psicoterapia e, quando necessário, a introdução de medicamentos também para o psiquiatra. Então, acabei até sendo muito mais rápido aqui, mas acho que a grande conclusão que eu trago aqui é o seguinte: eu acho que é uma reflexão que eu tenho feito em relação a essa quarentena e essa questão do Covid-19. Eu acho que está na hora de a gente, como espécie, parar de brigar. A gente está brigando muito. Então, eu brigo com alguém que tem um posicionamento religioso diferente, eu brigo com alguém que tem um posicionamento político diferente, só que o vírus aqui, o Covid-19, está mostrando para a gente que o inimigo não é o meu semelhante, o inimigo é alguém de outra espécie. Então, eu acho que está na hora de a gente começar a se ajudar, até porque a gente viu que ajudar torna a gente mais inteligente. Ajudar torna o nosso cérebro maior e aumenta as nossas capacidades cognitivas. Vocês devem se lembrar da Anne Frank, que escreveu o Diário de Anne Frank, que infelizmente ali no finalzinho da Segunda Guerra, em 45, eles ficavam escondidos em um sótão em Amsterdã, mas infelizmente eles foram descobertos e foram levados para os campos de extermínio. E ela fez a seguinte colocação: ninguém nunca ficou pobre por ajudar o próximo. Então, acho que essa é a mensagem que eu deixo. Agradeço demais a atenção de vocês e acho que, como eu acabei falando um pouco rápido, a gente vai ter mais tempo para a gente fazer a nossa sessão de perguntas e respostas.
Excelente, excelente. Que prazer enorme, doutor Primo. Que aula bacana, né? E para contextualizar a gente dentro desse cenário, né? E entender como é que é essa dinâmica do ponto de vista médico, né? Agradeço demais aí. Inclusive já tem perguntas aqui, né? Para a gente aproveitar. A dinâmica da nossa apresentação é exatamente essa, né? O doutor Primo faz uma apresentação e aí a gente tem recebendo algumas perguntas. A primeira pergunta aqui, ela está relacionada a esses índices, né? Você falou de depressão, ansiedade, insônia no mundo corporativo e você mostrou dados do Brasil. E o Daniel Souza, ele está perguntando, doutor Primo, para a gente entender um pouquinho se existe diferença do quadro do Brasil para outros países, é diferente, existe uma diferença importante, significativa em alguma situação? É assim, o quadro ele é bem semelhante entre os países, mas o que a gente não está entendendo é por que que o Brasil, que sempre foi falado que era o país do carnaval, o país do futebol, mas não se sabe por que que o Brasil tem apresentado esses altos índices de depressão e de ansiedade, tanto que a OMS já estava muito interessada e preocupada, e de tempos em tempos agentes da OMS vêm para o Brasil e eles vão para as grandes universidades justamente para entender o que está acontecendo. Claro que hoje em dia a gente já sabe fazer melhor o diagnóstico, né? Então talvez lá atrás os números não fossem tão altos, porque a gente não sabia diagnosticar. Hoje em dia a gente já sabe diagnosticar, a população já está mais avisada sobre isso, né? Já olha com menos preconceito para a doença mental, mas o que está acontecendo que faz com que o Brasil seja o país com maior índice de doenças psiquiátricas, essa resposta, infelizmente, a gente ainda não tem. Pois é, né, doutor? Olha, até a Sueli da Nestlé também fez essa mesma pergunta. E eu queria fazer um complemento dessa pergunta aí, com uma visão minha sobre. Você falou da característica do brasileiro, né? A gente tem, às vezes, a visão de que, por exemplo, falam que alguns países frios têm uma maior tendência à depressão e tudo mais, né? E o que eu tenho visto, eu não sei se é evidência, se tem evidência científica sobre isso, é que a gente cria algumas expectativas ou super expectativas. O brasileiro tem muito disso, né? De criar algumas super expectativas. Hoje se vende muito autoajuda, crescimento, milionários e tudo mais. Oferta desse tipo de coisa é o que mais tem, né? E a gente sabe que nem todos alcançam toda aquela expectativa. Isso pode ter alguma influência? Por exemplo, e aí a gente está dizendo até mesmo no nosso mercado, né? Sobre promoção. Tem gente que entra agora já quer ser promovido com 6 meses, enfim. Não, faz todo sentido isso que você está falando, e talvez essa cobrança que o brasileiro tem por resultado, ela funciona do mesmo jeito que a pressão por aprendizado. O grande problema é que esse cortisol estando alto, eu tenho morte de neurônio no cérebro, e ao eu ter essa morte e não ter neuroplasticidade, não ter novos circuitos, eu acabo tendo uma disfunção cerebral e por isso que eu vou apresentar as doenças mentais. Eu acho que até vale o seguinte comentário aqui. Muitas vezes as pessoas entendem depressão como tristeza intensa. E não necessariamente eu tenho tristeza na depressão. O que é depressão? É queda de performance cerebral. Depressão é um cérebro que era um BMW, de repente ele vira um Fusquinha, e por mais que a pessoa tente melhorar e fazer esse cérebro voltar a ser um BMW, infelizmente ela não consegue. E aí ela precisa da ajuda da psicoterapia e da psicofarmacologia. Então ela vai ao psicólogo, ao psicoterapeuta, ao psicanalista e ao psiquiatra. Pois é, curioso isso, né? Porque eu tive uma depressão bem grave em 98, de sentar na janela do apartamento para pular, umas coisas que eu não conseguia me imaginar, né? E eu achava que eu conhecia sobre depressão, porque eu falava sobre antidepressivos, eu era de uma linha de antidepressivo, falava com o médico, falava de todas as questões científicas, né? E aí eu me dei conta de que realmente há algo que a gente precisa aprender muito mais, que é muito mais profundo do que teorizar sobre, né? E você É vê que quando bacana. você sente na tua pele é muito diferente. Muito. A minha primeira residência foi neurologia. E no R1 eu tive um tumor intracraniano e eu fiz um quadro depressivo
e fui parar no psiquiatra e no psicanalista. E quando eu senti aquilo na minha pele, eu percebi, não é nada como está escrito no livro. A hora que você sente na tua pele, que você vê de fato o que é essa doença. E você vê que não tem a ver com tristeza, tem a ver com queda de performance. E foi por causa dessa depressão que eu virei psiquiatra. E daí Olha eu fui que fazer a bacana. residência de psiquiatria. Porque eu vi o resultado em mim e eu falei, epa, gostei desse negócio, eu quero trabalhar com isso. Eu acho que é muito legal isso, né? Que você trouxe para a gente é uma dose de lucidez, né? Sobre algumas Sim, sim, visões. sim. E isso ajuda demais, né? E aí eu até faço uma associação, imaginando o momento de agora, que eu falo assim, o que é sentir na pele, né? Tá muita gente falando sobre empatia. Empatia é fácil quando você está em casa, num apartamento, com geladeira, né, abastecida, estou no isolamento, mas com uma condição extremamente favorável. Né? A gente não consegue enxergar a necessidade do outro ou a dor do outro nesse nível de profundidade, né? Eu tenho mais duas perguntas aqui, ó. A primeira é do Marcelo Amador, da APSE. Tá? Ele está falando aqui, além de fazer o bem, que é algo muito altruísta, a aprendizagem em si leva ao aumento e regeneração neuronal? Exatamente. Podemos dizer que o treinamento ajuda as pessoas na regeneração neuronal? Depende Perfeito. do treinamento, né, doutor? Depende do treinamento. Se for aquela pressão excessiva que vai ter a prova logo em seguida, que vai valer prêmio, esse aprendizado é mais complicado. Mas, sem dúvida, o aprendizado, ele regenera o cérebro. Aquela ideia do cérebro como algo estanque, que já nasce formado, ou que no máximo ali até o final da adolescência se formou, isso já caiu por terra. Um livro que eu leia, eu já mudei meu cérebro. Um filme que eu veja, eu já mudei meu cérebro. E muito dessa mudança vem através dessa descoberta maravilhosa, eu acho isso maravilhoso, que é o nascimento de novos neurônios. Todos nós aprendemos na escola que neurônio não nascia, que todo o corpo conseguia se regenerar, mas que o cérebro seria o único órgão que não teria essa capacidade. Mas as evidências a partir da década de 60 deixaram bem claro. Então, sim, o nosso cérebro tem a capacidade de regeneração. E por que psicoterapia e psicofarmacologia funciona? Justamente porque elas fazem com que nasçam novos neurônios. Poxa, E tanto terapia quanto medicação são anti-inflamatórias, ou seja, psicoterapia não é bate-papo, o remédio não é bobagem. Eles reduzem o cortisol e, ao reduzir o cortisol, eu deixo o cérebro propício para o nascimento de novos neurônios. Então a resposta é sim, aprender regenera o cérebro. oh, fantástico, excelente notícia. Ó, a gente, logicamente que a gente tem um tempo reduzido aqui, mas tem algumas considerações, algumas perguntas que a gente vai ter dificuldade de fazer. Eu vou encaminhar para você depois e a gente se compromete em responder as pessoas. Então E eu tem me o coloco, e eu Luiz. me coloco à disposição para vocês. Vocês podem mandar as perguntas para mim, para o meu primo médico, lá no YouTube, no Instagram ou no Facebook, que eu vou ter o maior prazer de responder. A gente vai coletar essas aqui e vai mandar direto para ele para responder para vocês também. Agradeço aí a Sueli, da Nestlé, ao Luiz Valzac da Farmex também, que está aí com a gente. São pessoas queridas, né? Sueli Negro Lopes. Fantástica, adoro ela. E eu vou só finalizar com a questão da resiliência que ela está falando aqui, que é uma qualidade que se constrói. O que na prática temos que fazer para ter o seu desenvolvimento? Pergunto, pois acho que para esse momento precisamos desenvolver isso junto aos nossos times. Eu acho que, na verdade, tem a ver com aquela parte que eu expliquei sobre o ajudar o próximo, e que foi também o meu slide de fechamento. Eu acho que a gente está precisando cada vez mais exercitar a empatia, a compaixão, a capacidade de vestir o sapato do outro e, principalmente, tirar essa paranoia de que o outro é meu inimigo. Inimigo da gente é um vírus. A natureza está Exato, mostrando para a exato, gente que é exato. um vírus que aí pode dizimar a nossa espécie ou trazer uma mortalidade muito grande. Então, a ajuda ao próximo, além do estudo e do aprendizado, são maneiras de desenvolver a resiliência. Porque para ter a Perfeito. resiliência, para ter a flexibilidade, eu preciso ter neurônio e eu preciso ter circuitos neurais mais ativos. Mas acima de toda essa teoria que a gente vê na prática da Uhum. neurociência, eu acho que mais do que nunca está na hora da gente começar a ter mais empatia, compaixão e capacidade de vestir o sapato do outro. Isso por si Perfeito. só é
muito importante para a gente desenvolver cada vez mais a nossa resiliência. Legal. Doutor Primo, só para fechar aqui, resposta bem objetiva, mas a questão é, depois ele pode discorrer um pouquinho mais, que o Luiz perguntou aqui, Luiz Valczak, que ele fala o seguinte: quais seriam suas orientações para as nossas lideranças corporativas? Porque a gente está falando de fazer o bem, e nesse momento o papel da liderança é fundamental, tanto do gestor de T&D quanto dos GDs, os gestores de equipe de vendas, né? Para que a gente comece a ficar mais atento aos riscos mentais dentro do ambiente corporativo. Quais os exemplos positivos o gestor já vem sendo aplicado nesse mesmo ambiente? E se tem você tem feito algum treinamento, já tem alguma coisa preparada para desenvolver essas lideranças? Sim, eu tenho treinamento em que a gente fala exatamente como que você faz para aumentar a resiliência, como que você faz para nascer os novos neurônios. Então, assim, existem vários treinamentos e o modelo que a Harvard Business Review comenta com a gente é que esses gestores, esses diretores, esses gerentes, os gestores em geral, a liderança, eles só vão conseguir cuidar da doença mental dos seus subordinados se eles também cuidarem da saúde mental deles. Então, esses mesmos gestores que estão aprendendo a reconhecer o sinal nos outros, eles também estão sendo estimulados a realizar a psicoterapia e, em alguns casos, a entrar com a psicofarmacologia para ajudar. Então, assim, existem vários treinamentos que você pode utilizar para que você aumente a sua capacidade cerebral. Tá legal. Bom, maravilha, né? Eu acho que a gente teve uma visão bem interessante aí. Quem quiser se aprofundar, doutor Primo, você pode dizer que tem um Meu Primo Médico, né? Perfeito, que é Meu Primo Médico. Nome do canal, Meu Primo Médico. Então pode ligar para o doutor Primo que ele ajuda a entender, a conversar um pouquinho sobre essa dinâmica. Tem mais perguntas aqui, até o Marcelo falando sobre neurociência e tudo mais. Então, no momento oportuno aí, o doutor Primo vai responder para vocês. Doutor Primo, muito obrigado pela essa oportunidade, compartilhar seu conhecimento, né, com esse carinho, essa generosidade que é particular tua já, e ficamos muito agradecidos e muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço, Tá certo? muito obrigado pelo convite, contem comigo. Valeu.